Eu não sei como começar esse vídeo, então vamos logo pro assunto. E aí pessoal, como todos já sabem, depois que a Disney comprou a Pixar, o estúdio começou a trabalhar em Toy Story 3 em 2007. Mas em 2006, depois do sucesso de Carros 1, Pixar começou a trabalhar, em secreto, uma sequência, que não seria a versão que nós conhecemos. Essa versão do roteiro teria sido escrita em algum momento de 2007 e 2008, tendo Dan Fogelman como responsável da história, junto com Brad Lewis, que nesse momento havia produzido Ratatouille, sendo confirmado para ser o diretor em abril de 2008. E o pouco que se sabe era que não participava John Lasseter e nem Denise Ren nesta primeira versão, mas toda a equipe do primeiro filme, incluindo a Darla Anderson, voltaria para produzir, diferente da versão final onde quem produziram o filme foram Mark Nielsen e Denise Ren. Essa versão não tinha o tema da espionagem, ou seja, personagens como Finn McMissile e Oley não estariam, e nem o Grande Prix Mundial, mas personagens como Francesco iriam aparecer e as corridas eliminadas e personagens de Carros 1 iriam retornar. Pode supor que o roteiro foi escrito por Brad Lewis e Dan Fogelman. A história é um mistério, não há registros dessa versão, e nem da segunda versão, que é mais conhecido pelos fãs. No entanto, há algumas especulações e alguns fãs. Quem irá ter 3 pinturas diferentes. O primeiro seria o Mickey de Carros 1, com a diferença que não estaria com a sua faixa de novato. O outro era o Mickey de Radiator Springs, que vemos no final de Carros 1. E o último seria um Mickey Hudson Burnett, mas ele só apareceria na cena de abertura na segunda versão. Isso porque todos os corredores do Grande Prix Mundial iam ter seus patrocinadores do seu país de origem. E originalmente o Mickey do Grand Prix Mundial não estaria. Isso porque no livro Concept Arts, pode ver que o Mickey ia correr com sua pintura do primeiro filme. Mas em algum momento do filme, ele colocaria luzes, e ele mudaria de pintura, que parece com um raio de fogo, similar da versão final, que se parece com o Mickey de Carros 3. E originalmente Doc estava presente, mas como o seu ator de voz Paul Newman faleceu em 2008, foi pensado em descartar, coisa que aconteceu. Soube-se de um rumor que Corey Burton ia substituir ele. Isso porque o Doc era parte fundamental para a história. Igual que se sabe que personagens como Chick Kicks, Rey, os Tuner Cars e mais alguns personagens de Carros 1 iriam retornar. Na primeira e na segunda versão, Chick Kicks sabotearia os corredores. E também se sabe que a de novo e Mac estariam presentes nas corridas. Isso pode significar que Linda Veaters e Tex de novo apareceriam. Mas infelizmente essas ideias foram descartadas a começos de 2009, quando John Lasseter, querendo controlar o projeto e mudando o filme e encobrindo a morte de Paul Newman e George Carlin, e foi ele que pediu para modificar o filme e colocando a trama dos espiões e de Matt que não estava planejada na primeira versão. Isso se deve depois da morte de Joy Ranft em 2005, foi que o estúdio autorizou eliminar personagens importantes de Paul e George interpretaram, causando que 25% que Toy Story 3 fosse cortar em sua história, e Carros 2 foi vítima dessa mudança, mudando seu lançamento, que originalmente iria ser lançado em 2012, mas graças a essa mudança o filme foi lançado em 2011 e sendo lançado com a história que nós já conhecemos. Se vocês a prestaram com atenção, a história se parece com o jogo de Hasselhama. Isso se teve porque essa sequência estaria com a melhor etapa de Carros. E se diz que Boris Vift e Cal Veaters poderiam estar na versão original de Carros 2, junto com o vilão original de Hasselhama, que se parece com Jackson Storm. E anos depois esses personagens apareceram em Carros 3, ou seja, 15 anos antes. Poderia fazer parte de Carros 2, se os planos não tivessem mudado. Então esse foi o vídeo pessoal, espero que tenha gostado. As informações desse vídeo estão na descrição. Então é isso, até a próxima.